Olá pessoal, hoje nós vamos conversar e vamos responder a seguinte pergunta: por que meu bebê tá demorando para falar? Se você quer saber mais, fica ligado. Gente, por que uma criança demora para falar, né? Eu recebo tantas perguntas nesse sentido e eu fico chateada de dar uma resposta assim, não sei, depende. Mas na verdade é que crianças deixam de falar ou demoram para falar por motivos diversos. Não existe um motivo único que explique por que todos os bebês demoram para falar. Então, o fato do seu bebê estar demorando para falar, a causa da dificuldade dele, ou o motivo pelo qual ele está demorando, pode ser diferente de outros bebês. Então eu vou explicar aqui alguns fatores principais que podem impactar, né, e causar com que o bebê demore para falar. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar num bebê que está aprendendo a falar é que o desenvolvimento da fala, ele nasce no encontro do biológico, do DNA, daquilo que ele carrega inscrito, do desenvolvimento natural de um ser humano, né? Então, o bebê, naturalmente, ele aprende coisas, ou o cérebro faz com que ele preste atenção em coisas que vão promover o desenvolvimento dele, porque isso é bom para a sobrevivência desse indivíduo. Então existe toda essa coisa que é nossa, é intrínseca da nossa espécie, nasce com a gente, que é desenvolvida, né, por gatilhos genéticos que está inscrito no nosso DNA. Então o desenvolvimento da fala, ele nasce do encontro desse rio com o mar, né, com o social, com o outro, com a cultura, com o ser humano coletivamente. Então a gente pega o genético, o que é hardware, né? E a gente encontra isso com o software, né? Com a linguagem, com a língua em uso, com o outro, com o uso, com o ambiente. Daí nasce o desenvolvimento da fala. Só que a gente tem crianças que tem o genético dela tá ok, tá ótimo pro desenvolvimento da fala, mas o ambiental tá fraco, tá xoxo. Então a criança que fica muito tempo nas telas, criança que não recebe estímulo suficiente, que por mais que é bem cuidada, dá banho, dá comida, troca roupa, enfim, troca fralda, não tem essa conexão com o outro, não tem esse tempo de chão com o outro, não tem alguém para interagir de formas a estar promovendo o desenvolvimento dessa criança. Então ela tem um aparato genético dela, ó, tá zero bala, né, tá ok, mas o estímulo ambiental não tá tão ok. Deveria estar muito melhor, inclusive. Então, essas são as crianças que apresentam o que a gente chama de atraso simples de fala. E às vezes a gente não consegue nem saber se trata de um atraso simples ou de alguma outra questão, um transtorno, né, que envolva a falha da linguagem, até que a gente faça a estimulação, que a gente oriente essa família, que esse ambiente seja enriquecido e pra gente ver se a criança vai deslanchar ou não. Se ela deslanchar, ok, era um atraso simples de linguagem. Se ela não deslanchar, a gente vai precisar investigar melhor. Então, isso tem um nome, chama avaliação interventiva? Não, intervenção diagnóstica. Intervenção diagnóstica. Isso se chama intervenção diagnóstica, tá? Então, a gente intervém e a resposta da criança vai me ajudar no diagnóstico dela. Então, essa é a criança com atraso simples de linguagem. Tem a criança também, uma outra questão ambiental aí, né? Quando a criança tem o aparato genético, o desenvolvimento cognitivo, mas o que está impedindo ali é um bloqueio de input sensorial, ou seja, audição, às vezes até visão, às vezes alguma coisa de processamento sensorial ali. Né? Isso pode ter até umas crianças que tem o que a gente chama de transtorno do processamento auditivo central. Então, não é que ela não escuta, é que o que ela escuta embaralha antes de chegar no córtex ali da linguagem, enfim. Para você entender que o que a gente aprende do universo, né, o que cruza o genético com o ambiental, ali a fronteira, ela é feita
ela é sensorial, ela é os sentidos. Então é a visão, é a audição, é o tato, é o paladar, é a propriocepção, é o equilíbrio. Isso que vai nos estimular, né? Que vai permitir esse encontro. Quando eu encontro com uma pessoa, como é que eu consigo conversar com ela? Como é que eu consigo interagir com ela? Ou eu tô vendo ela, né? Ou eu tô escutando ela, ou eu tô sentindo ela. A gente precisa dessa interface. A gente não consegue pegar um cérebro e conectar direto no outro com um USB, né? Infelizmente, a gente ainda não consegue isso. A gente precisa dos sentidos. E aí, nesse sentido, problemas auditivos, principalmente, são muito complicados para as crianças que estão desenvolvendo a linguagem, tá? Às vezes questões visuais também. Então a gente tem uma criança que não aponta, que não consegue observar as figuras e responder o que é, atender comandos, mas às vezes ela tá com uma deficiência visual também. Então é importante a gente entender que não existe só a audição aí fazendo essa interface, até mesmo da linguagem, né? De você estar sorrindo, isso é uma comunicação, uma criança tem que estar enxergando para poder estar recebendo isso, né? Tá, então vamos lá, audição. Temos perdas auditivas que são ao nascimento, né? A criança já nasceu com uma perda auditiva, uma malformação, algum problema de orelha, interna, média, externa, enfim. Tem problemas que são do nascimento, alguma coisa que aconteceu durante o nascimento que pode ter afetado a audição, seja um remédio que ela usou, seja por ter sido muito prematura, alguma intercorrência, enfim. E tem perdas auditivas que acontecem depois, tanto por gatilhos genéticos, né? Que sejam questões que estavam programadas ali no gene dela para acontecer, mas que aconteceram com o passar do tempo, quanto questões que aconteceram depois, né? Sofreu um acidente, bateu a cabeça, enfim, perdeu um pouco da audição ali, o que aconteceu, enfim, pode acontecer um milhão de coisas, teve um AVC, afetou a cóclea, pode acontecer tanta coisa, né? AVC pode afetar a cóclea? Não sei. Poderia afetar o córtex auditivo, mas acho que a cóclea não, né? O nervo. Gente... Corta essa parte aí. Uma neuropatia, pode acontecer tanta coisa que pode acontecer. Então, elas podem ser já veio desde a gestação, né? A perda auditiva. Não foi um evento do nascimento ou uma coisa que aconteceu posteriormente, tá? Então, elas podem acontecer em vários momentos de vida. Existem perdas auditivas que são transitórias, inclusive. Então, otites de repetição, até às vezes a própria adenoide, a amígdala, essas infecções de repetição, às vezes causam uma disfunção na tuba auditiva que deixa o som da audição abafado e o bebê escuta assim e ele não consegue entender bem a fala. Então, toda essa riqueza desse estímulo social, né, que tá encontrando esse biológico, tá com um vidro muito embaçado ali no meio do caminho, através desses problemas sensoriais. Então a gente tem que resolver isso, fazer essa reabilitação, né? Para audição, hoje em dia, difícil pensar em uma coisa que não tenha um tratamento, tá? Felizmente nós avançamos muito de implante coclear a aparelhos auditivos, passando por, às vezes, dreno, né? Que a criança precisa de cirurgia para colocar um dreno para poder limpar aquela orelha média, enfim, a reabilitação auditiva é um sucesso dentro da fonoaudiologia, assim, são raros os casos que você não vai ter uma solução para aquela pessoa recuperar a audição o suficiente para ela poder desenvolver a linguagem, tá? Falamos ali das causas que eram do ambiental, falamos das causas do sensorial, que é esse vidro ali, né, que vai deixar a gente enxergar o outro, né, conectar com o outro. Agora vamos falar das causas de gatilho, muitas vezes genético ali, né? Do neurodesenvolvimento. Então, tem três principais aspectos, né? Quando a gente fala de fala, linguagem e comunicação, a gente divide exatamente assim, fala, linguagem e comunicação, né? Então, as dificuldades de fala propriamente ditas, né? Você sabe o que você quer falar, você sabe se conectar com o outro, mas na hora de programar o movimento da boca para sair o som, isso precisa de uma interface, né, cérebro-boca, né, essa conexão aí, esse planejamento do movimento e essa execução motora, né. Então a gente tem os transtornos motores de fala, né, e a gente tem atraso motor de fala também, assim como a gente tem o atraso simples de linguagem, a gente tem atrasos motores, onde a criança não tem um transtorno, mas ela tem um atraso e com um empurrãozinho ela consegue deslanchar, tá? A gente tem as questões motoras de fala, então esse é um ponto importante ali. Um diagnóstico
que não é tão comum, mas que tem se falado muito hoje em dia, é a apraxia de fala da infância, que afeta 1 ou 2 a cada 1.000 pessoas, 1.000 crianças, tá? Nascidas. Então, a apraxia de fala é uma questão, não é tão comum, atrasos motores de fala são bem mais comuns, complicações motoras de fala que envolvem questões como dificuldade na alimentação. O que acontece, né? O motor, o córtex motor aqui no cérebro, ele é gêmeo siamês colado com o córtex sensorial, né? Eu consigo pegar o copo d'água ali sem nem olhar, né? Porque eu sei a força que eu vou colocar, o peso que eu vou colocar. Eu dou uma olhadinha, eu consigo programar esse movimento e mandar minha mão pegar o copo. E aí eu senti o copo, eu já escorrego a mão, né? Então, o sensorial e o motor, eles se comunicam numa velocidade alucinante ali. Eles estão o tempo todo passando informação para o outro para conseguir executar os movimentos. Afinal de contas, nosso equipamento, nossa Ferrari humana que é feita para o movimento, né? Na fala não é diferente, tá? A gente pode ter questões sensoriais impactando no movimento da fala. Então, às vezes a gente tem criança que tem dificuldades de alimentação, que passou por experiências ruins, internação, intubação, crianças, enfim, tem N possibilidades aí. Mas então as dificuldades, uma das possibilidades, né? Falando desse panorama genético, tem transtornos que tem atrasos que são devido ao ambiente, usam muita chupeta, mamadeira, tem questões sensoriais, né, são mais ambientais, tem coisas que são genéticas, do neurodesenvolvimento, da forma como esses neurônios na formação se conectaram, essa conexão tá meio bagunçada, e aí o movimento não sai como deveria. Então essas crianças têm dificuldade de fala. As crianças com dificuldade de linguagem, elas têm dificuldade, especificamente, em compreender e produzir linguagem, mas não no sentido de movimento de fala, mas como um conceito cognitivo, né? O que é linguagem? É você dar o sentido, é o significante e o significado se encontrando no signo. Quando eu falo para vocês caneta Sharp, é isso aqui que eu tô falando, uma caneta Sharp. O significante é uma coisa, o significado é outra e o signo é outra. Quando a gente junta, não com uma boa explicação. O signo é a junção. Gente, como é que pode ser tão difícil? O significante e o significado, não é fácil? Olha, o signo, então tá. Linguagem. O que é linguagem? Coisa mais complicada de explicar na vida, né? Linguagem são essas... é a junção, tá? Do significado, né? Com o significante. É a manga, palavra, com a fruta, que é o que ela significa, né? Essa palavra. Ou pode significar manga da camisa. Então aí a gente tem uma com 2 significantes, né? Enfim, para vocês entenderem que é você entender linguagem e você produzir linguagem. O que eu quero? É a seleção, inclusive, do léxico, né? Eu vou fazer o acesso lexical. Eu vou selecionar a palavra. Sabe quando fica na ponta da língua e não sai? Isso é linguagem, gente. É você conseguir falar aquilo que você quer significar. A água, o copo, a praia. Que praia? De Itapuã. É você puxar Itapuã no seu cérebro, entendeu? Isso é linguagem. A criança que tem dificuldade de entender e produzir linguagem, ela tem um déficit persistente em linguagem. Quando é um atraso simples, é aquilo da criança que não foi bem estimulada. Quando é uma questão genética, um transtorno, a gente está falando do neurodesenvolvimento também, tá? Daqueles outras, né, no caso aí, outras conexões no cérebro que na hora de se formarem não foram tão bem feitas. A maior parte das crianças com o que a gente chama de transtorno do desenvolvimento da linguagem, que é o TDL, o antigo DEL, né, déficit específico de linguagem ou distúrbio específico de linguagem, elas têm esse transtorno por questões genéticas, tá? Então, no DNA dela, na inscrição do DNA dela, na hora que o cérebro é formado, acontece uma bagunça ali na hora dos neurônios se conectarem e tá meio complicado. Essa criança tem um prognóstico bom se tiver um tratamento, se tiver acompanhamento, se tiver bastante estimulação. É uma criança que vai vir a falar, que vai conseguir escrever, comunicar, né? Na grandíssima maioria dos casos,
só vai demorar mais e ela vai precisar de mais estímulo. Eu tenho uma amiga, Vanessa Vicente, que ela definiu da seguinte forma, e essa frase não sai da minha cabeça. É como se a criança fosse uma estrangeira na própria língua. Então, aquela dificuldade que você tem para aprender italiano, espanhol ou inglês, a criança tem, só que é na própria língua materna dela. Até por conta da forma como os neurônios foram feitos ali, isso dificulta esse processo. Então, é uma dificuldade persistente em aprender, né, em entender e produzir linguagem. Consequentemente, em aprender linguagem ou ser aprendida por ela, como eu gosto de falar mais, tá? Última, porém não menos importante, a gente tem crianças que têm déficit na comunicação social, né? Não é tanta dificuldade na fala, não é tanta dificuldade em entender a linguagem e produzir linguagem, mas é dificuldade em me conectar com o outro e trocar informações com o outro, tá? O exemplo mais clássico disso são as crianças que estão no transtorno do espectro do autismo, que elas apresentam, por definição, né, do transtorno, um déficit na comunicação social. A criança, ela tem dificuldade nessa troca de informações com o outro. Bom, sobre o TEA, vocês já ouviram falar em outros vídeos aqui, eu vou colocar um card aqui para vocês, não vou me aprofundar muito nisso. Mas para dizer que também, que podem haver, já falei de 5 fatores, né? Esses fatores, eles não andam isolados, eles podem haver combinações entre eles. Então, é uma criança no TEA, que também tem apraxia de fala e que não teve uma infância primeiríssima infância muito bem estimulada. Você vê como a coisa é complexa, né? A criança do TEA, a gente não pode falar que ela tem TDL, por exemplo, porque ela pode ter um transtorno de linguagem associado ao transtorno do espectro do autismo, mas não um transtorno do desenvolvimento da linguagem exclusivamente, porque uma coisa exclui a outra, é excludente ali. Mas a apraxia não é excludente, elas podem ocorrer. Então tem o TEA e tem a apraxia, ou tem o TDL e tem a apraxia, pode acontecer também. Gente, eu sei que é complexo, mas eu quis vir aqui dar essa resposta completa para vocês, porque, eu confio na inteligência de vocês, né? Na curiosidade, vejo que vocês são pais muito engajados em estar ajudando o filho de vocês. E eu quis trazer um conteúdo aprofundado o suficiente para você terminar esse vídeo aqui falando: uau, eu aprendi coisas que eu não sabia, agora eu entendo melhor a dificuldade do meu filho, agora eu sei melhor como eu posso ajudar, ou agora eu entendo por que meu filho não fala. E assim, não espero que você seja fonoaudiólogo para fazer esses diagnósticos, mas de você entender onde é que pode estar a dificuldade, que isso te clareie a mente, né? E que se você buscar o fonoaudiólogo e receber diagnóstico, você já vai conseguir entender onde é que está a dificuldade da sua criança, tá? Bom, contem sempre comigo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu vou responder vocês. Vejo vocês na semana que vem.